Olá, tudo bem? Meu nome é Elivelto dos Santos, mais conhecido como Big Play. Resolvi montar esse canal no YouTube para estar fazendo um diário trade, compartilhando um pouco da minha experiência aqui com vocês e também mais para frente tá aí dando oportunidade para as pessoas também estar compartilhando aí um pouco do conhecimento. Vou mostrar aqui no gráfico aqui para vocês aqui um pouco de como eu olho o mercado, como que eu tenho a visão de mercado, como que é aqui que eu opero, né? Essa é a minha configuração aqui. Geralmente eu tô só focado no índice, dou uma olhada nas ações aqui, mas o meu foco é mais no índice. E vai ter muitas dúvidas aqui. Eu vou falar coisas aqui que vai gerar dúvida para vocês. Vocês podem estar me perguntando nos comentários. Mas essa é a forma que eu opero. Geralmente eu tô lá na minha loja lá e eu só tô com uma tela lá. E aqui eu fico olhando os 60 minutos, ou é o 15 minutos. Aqui embaixo os 60 minutos. Aqui normalmente eu fico olhando os 5 minutos. Temos o Times e Trade aqui aberto no meio aqui, que é só uma questão de estar vendo o agressor aqui, se acaso eu estiver comprando aqui embaixo, se tem algum agressor aqui comprando junto comigo, antes ou depois, para uma questão só de segurança mesmo. É, aqui mais abaixo aqui é a evolução do tempo, né? Que acabo dando uma olhada aqui, ver se não tem alguém entrando muito forte aqui, virando a mão. Por exemplo, a XP aqui, ela acabou começando comprando muito no mercado, que é ela que dá o liquidez do mercado, e ela acabou diminuindo a mão no resto do dia. Mas eu só fico dando uma olhadinha aqui para ver, né, quem está mais agredindo no mercado. E no índice aqui, eu quero mostrar para vocês aqui a forma que eu olho o mercado de uma forma mais macro, olhando aqui o semanal. Vamos dar uma olhada no semanal. O dólar daqui também, eu vou mostrar umas ideias aqui no dólar. Eu até separei aqui um estudo aqui muito interessante, que seria aqui dos 60 minutos. Se vocês dão uma olhada aqui, ó, olha só que interessante o último movimento dos 60 minutos. Se eu puxar aqui, ó, para vocês aqui até no semanal, olha para vocês que interessante. Eu normalmente opero bastante o wedge. O que seria uma wedge? Três pernas a favor da tendência. Por exemplo, essa aqui, ó, começou uma perna aqui, ó. Ó, não sei se vocês estão conseguindo notar, mas aqui uma referência aqui, ó. Geralmente isso daqui, ó, seria o quê? Um canal de queda. Se você copiar isso aqui para cima aqui, ó, você tem aqui um canal de queda. Olha só que interessante. Eu liguei aqui com aqui e simplesmente quando ele veio fazer aqui, eu copiei aqui para cima. Ele foi cravar exatamente aonde que poderia fazer uma retração. Depois do 61, exatamente uma retração. E aqui é um canal amplo aqui, né, de queda. Geralmente canais de queda têm de ser correções para uma alta. Nesse caso aqui tem 25% de romper fundo. E no meu operacional, você olhando o gráfico semanal, gráfico de 60 minutos, gráfico de 5 minutos, 30 segundos, você pode ter a mesma avaliação, a mesma forma. Então, nesse caso aqui, eu só quero mostrar para vocês aqui, ó, como que acontece semelhanças aqui, ó, bem interessante. Olha aqui no final da movimentação aqui, ó, que é mais próximo de onde está. Não tem aqui, ó, 3 toques nas mínimas aqui, ó, você pode estar copiando isso daqui, ó, puxando aqui para cima aqui, ó. Olha só que interessante. 3 puxadas. O EDS normalmente pode acontecer TBTL, que falam correção com 10 barras, duas pernas, ou até um teste e fundo duplo. O ED fundo duplo é bem interessante de fazer operações. Vou mostrar para vocês aqui, ó, uma semelhança aqui, ó. Agora vamos por 60 minutos só para vocês verem que interessante que aconteceu aqui, ó. Dentro daquela mesma visão macro aqui, ó. Olha só que interessante. Era ponto de você de não estar vendendo aqui nessa região. Nessa região aqui, você só poderia estar pensando em compra. Da mesma forma, nessa região aqui, ó. Mesmo ele tendo estourado para baixo, a única alternativa de que você poderia ter aqui era compra. Eu me lembro disso daqui. Eu estava aqui no mercado nesses momentos. Mas olha aqui, vamos olhar uma visão mais próxima ainda. Olha só como que o negócio vai se repetindo. É um troço impressionante isso daqui, ó.
3 pernas. O que eu disse sobre uma wedge? Uma wedge, essa wedge aqui pode ser chamada até de uma wedge bull flag, né? Essa wedge aqui, que é uma wedge meio que de fundo, o wedge de fundo é o wedge bottom. O wedge correção para alta, geralmente quando o gráfico sobe e faz uma correção para alta, que seria isso daqui, ó. Não vou focalizar muito nisso, né, para não ficar muito extenso o vídeo, mas bem, vamos fazer um corte aqui. O edges normalmente, que são as 3 puxadas aqui, ó, tem 75% de chances, 80% de chances de não ter rompimento de fundo. Então, nessas regiões aqui, geralmente eu tenho que estar pensando em compra. Vamos aproximar os tempos aqui, ó. 3 puxadas. Qual que é a alternativa? É uma reversão. É você estar pensando na reversão de tendência. Reversão de tendência. Pode vir fazer um fundo duplo, um fundo maior. Até pode ser um fundo mais baixo ainda. Pode até ser. Mas, olha só que coincidência aqui, ó. Certo? Nesse caso aqui, ó, vamos aproximar mais um pouquinho aqui, ó. Olha só que interessante. 3 pernas de queda. Ó, mesma coisa. Ó, mesma coisa. O que veio fazer aqui, ó? Um fundo duplo. Ele puxou, veio testar um pouco as médias aqui, ó. Fez aqui um fundo, ó. Fundo duplo. É considerado um fundo duplo aqui, um fundo maior aqui nesse caso, né? Não foi um fundo duplo perfeito, então é um fundo maior. Fundo maior. Com o quê? Reversão de tendência. Geralmente, canais de queda tende a ser o quê? Essa é o wedge bull flag. Uma alta, ó, alta de 3 pernas, ó que interessante. Nessa alta de 3 pernas, pode ver que, ó, teve 3 pernas e o quê? Um topo duplo. Uma queda de 3 pernas e o quê? Um teste no quê? Na mínima. Igual teve o teste na máxima aqui, teve o teste na mínima aqui. E o que aconteceu? Reversão. Ó, reversão. Normalmente o edge dá o quê? Reversão de 2 pernas. O edge, uma puxada, 2 puxadas, 3 puxadas, reversão de 2 pernas. Pode ter uma terceira perna? Pode. Nessa terceira perna aqui, ele vai classificar o quê? Que ele vai estar mudando de uma wedge para outra, que seria uma reversão de tendência para alta. Porque ele podia fazer aqui uma correção de 2 barras. Ele poderia até vir já fazer continuidade aqui, ó. Mas ele veio fazer uma correção no 61 aqui, ó. Se você puxar daqui aqui, ó, seria um 61, uma FIBO, ó. 61, olha só que interessante. Nessa região aqui, só poderia estar pensando em compra. Esquece venda nessa região. Vamos se aproximar dos tempos aqui, ó. 2 pernas de alta. Estou mostrando esse exemplo no dólar aqui, que é um exemplo aqui, ó, perfeito para mostrar um pouco do meu operacional para vocês. Perfeito. Tem vários setups que eu uso, ó. Vários setups, então esse aqui é um deles que eu sempre tô notando. Eu tô falando nas lives, geralmente, dólar 5,10, dólar 5,10. Se você copiar isso daqui, ó, essa segunda perna para cima, ó, vai respeitar. Olha só que interessante, uma outra coisa também, ó. Geralmente, quando você tem uma wedge, ó, uma puxada, 2 puxadas, 3 puxadas, ó, topo 1, topo 2 e topo o que aqui? Topo 3. Esse topo 3 aqui é o topo, é a máxima relevante que eu anotei aqui, ó. Essa máxima relevante, o que seria aqui? Pode vir uma wedge, ela poderia vir aqui, testar esse topo aqui e fazer uma lateralização dentro desse macro aqui, ó. Já que teve um rompimento aqui, ó, que isso aqui foi um modo rompimento, o que você pode estar pensando? Traçando aqui, ó, os níveis, ó, primeiro nível seria aqui, ó, primeiro nível, poderia chegar, ó, só um minutinho, ó, primeiro nível, certo? Agora você pega aqui a FIBA, ó, puxa para o segundo nível, só para vocês entenderem o ponto de referência onde eu puxo, ó, segundo nível, certo? E o terceiro nível. O terceiro nível aqui, ó, olha só que interessante, aonde veio o terceiro nível? Olha só o que veio fazer o terceiro nível aqui, ó. Isso aqui, ó, olha, terceiro nível, certo?
desse pivô aqui, ó, que é a referência, certo? Ó, agora o que que nós vai contar aqui, ó? Primeira puxada, certo? Segunda puxada. Mas tem mais uma questão bem importante aqui para se notar, que é isso daqui, ó. Nesse caso aqui, ó, de primeira puxada, segunda puxada e terceira puxada aqui, o ponto de referência é aqui, ó. E aqui, ó, o que que ele fez? Ele não fez um rompimento aqui, ó. O que que ele fez? O que eu acabei de falar aqui atrás. O que ele poderia fazer aqui, ó, que seria o quê? Uma lateralidade aqui, ó. Aqui já se poderia se classificar um topo duplo. O que que é o topo duplo? Só vale o topo duplo se ele vem romper mínima. Essa mínima aqui de baixo. Se ele viesse romper essa mínima aqui, você poderia traçar a fibra aqui, ó. Duplicar essa fibra aqui para baixo para dizer os alvos que ele ia chegar lá embaixo. Aqui, ó. Certo? Porque ele teria saído desse quadrado aqui para esse quadrado aqui embaixo. Mas essa é uma outra questão. Tem muita coisa para ser explicado ainda, que vai gerar dúvidas. Mas nesse caso aqui, ó, tem tudo para fazer uma grande reversão de tendência. Porque querendo ou não, eu olho o mercado também assim, o seguinte, é um topo duplo, mas é um topo mais alto. Ele foi e respeitou. Ele podia fazer um topo menor aqui? Podia. Mas ele não veio fazer. E nesse caso aqui, ó, tem uma primeira puxada, uma segunda puxada, ó, mais macro, e vem para uma terceira puxada. Então aqui ele já fez uma wedge também, ó. Você estaria pensando em compra aqui nessa região aqui, ó? Jamais, ó, porque é um terceiro falso rompimento, ó. Falso rompimento, vem aqui falso rompimento de topo. Nesse caso aqui era só pensar em venda. Nesse caso aqui era vender nesse caso aqui, ó. Você tá entendendo? Que top. Vamos para os 5 minutos. Vamos nos 15 minutos primeiro, para vocês dar uma entendida. Ó, aqui ó, era uma wedge. Aí tem também várias questões, como que você faz projeção de wedge, ó. 1, 2, 3. Mas aqui, ó, na verdade, aqui foi um rompimento, mas ela já voltou. Então, depois do rompimento aqui, você pode esperar uma volta também. Mas só para vocês um pouco entender a minha visão de mercado, que eu fico olhando essas pernadas aqui. Vamos voltar para o índice, para o vídeo não ficar tão extenso também. Mas vamos olhar, voltar para o índice aqui, para vocês entenderem um pouquinho aqui da minha visão de hoje aqui. Tá. Então vocês entenderam um pouquinho que eu fico olhando as pernas do mercado para notar, né? Olha só, vou mostrar para você aqui, ó, o semanal do índice. Olha só que interessante. Pandemia, primeira pernada, segunda pernada, terceira pernada. Wedge. Olha só que interessante. Tem uma wedge aqui, ó. As wedges não precisam ser perfeitas. Elas podem violar ou até fazer um topo menor aqui, ó. Um topo mais baixo fora. E se esse topo fosse mais alto, era considerado wedge sim, também. Porque seria a pernada aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Qual que era o fundo relevante aqui, ó? Aí eu vou anotando os fundos. Ó, aqui era um fundo relevante, ó. Porque aqui é um fundo relevante. E esse aqui ainda teve uma troca de polaridade, ó. Ele rompeu, passou aqui, ó. Aqui era só pensar em compra. Subiu. Beleza? Ó. Show. O que que dá aqui, ó, para você fazer aqui, ó? O que que era aqui mesmo? Depois de uma wedge, se ele vem fazer um rompimento de mínima relevante, você pode fazer o quê? Projeção. Olha só que interessante. Primeiro alvo. Primeiro alvo seria aqui, ó. Ó. Segundo alvo. Segundo alvo. Ó. Aqui embaixo, ó. Que interessante. Aqui. Aqui, ó. E o terceiro alvo? Geralmente o Allbrooks, que eu sou muito focado no Allbrooks, né? Vou estar falando um pouco sobre ele também mais para frente. Olha, temos um terceiro alvo aqui para baixo. Mas geralmente eu trabalho só até o segundo alvo, que é mais assertivo. Mas tá, olha só para vocês terem uma ideia. Uma puxada, duas puxadas. Estamos o quê? Na terceira puxada. Mais para frente eu vou estar explicando para vocês como classificar bem certinho as puxadas também. Mas o que que é? Um canal de queda. Canais de quedas tendem a ser reversão para uma alta. Então é mais fácil ele romper essa linha de cima do que romper essa linha de baixo. Porque se ele romper com força essa linha de baixo, ele tende a acelerar e muito, porque ele pega stop de muita gente aqui que comprou aqui nas mínimas. Mas eu vou estar falando isso para vocês mais para frente também. Beleza, vamos olhar agora para vocês entenderem um pouquinho aqui, ó.
mais perto, para vocês terem uma visão aqui, ó, de como eu estou olhando. Vou entrar aqui no branco aqui, ó, para ficar bem interessante aqui, ó. Ó, aqui a gente tá o quê? A gente teve aqui uma queda aqui, ó, com correções aqui muito fortes. Tu pode ver que as mínimas aqui, ó, as mínimas aqui, ó, elas não tem correção, ó. O que que seria correção? Aqui foi uma correção, ó. Ó, primeira rompimento de mínima. Aqui seria uma H1. Primeiro rompimento de uma, H1. Segundo rompimento de mínima, H2. Terceiro rompimento, que seria um terceiro rompimento, H3. Então aqui, ó, não teve nenhum rompimento. Aqui foi uma forte tendência aqui, uma micro tendência. Micro tendência tende a migrar para canal estreito. Então aqui a gente estamos no canal estreito. Seria assim, ó, correções tipo assim, isso aqui, ó. Isso aqui é um canal estreito, onde que as barras estão sobrepostas. Aqui estão muito sobrepostas. Canal estreito, você pode contar até 3 barras de tendência e uma de correção. 3 tendências e uma de correção. Se muda aqui, essa barra aqui, ó, muda para um canal de alta, é 4 barras que já está migrando para um micro tendência de alta. Que você poderia daí esperar um canal estreito, que seria uma correção para uma volta na alta. Mas aqui no semanal ainda está classificando para mais uma perna de queda. Mas vamos só para vocês terem uma noção aqui. Eu estava esperando mesmo que essa próxima barra aqui fosse vermelha. Beleza? Vamos olhar aqui agora os 60 minutos, para não deixar o vídeo tão extenso, para vocês entenderem a minha visão. Eu olho todos os tempos gráficos dessa forma todo dia, né? Quando o índice estava subindo aqui, ó, para vocês terem uma noção, o que que eu fiz aqui, ó? Eu ficava marcando esses fundos aqui, ó. Esse fundo aqui, aí eu marcava esse fundo aqui, ó, marcava esse fundo aqui. Por que que eu marcava esse fundo? Porque aqui veio e fez uma correção no 61, no 50%. Aí aqui, ó, marcava esse fundo aqui, ele veio e fez uma correção. Canal, um canal amplo aqui, ó. Tava fazendo um canal amplo aqui, ó. Esse aqui, ó, canal estreito. Quando ele faz um movimento muito forte, assim, de reversão, é canal amplo. Vou estar explicando as características de cada de rompimento, característica de canal amplo, característica de canal estreito, exatamente como operar neles. Aqui, ó, eu ia marcando. Nesse ponto aqui, quando chegou aqui nesse ponto, eu marquei aqui. O que que a gente estava pensando? Continuidade. Ele veio e falhou com esse candle aqui, ó. Olha só que interessante. Aqui, ó, ele fez uma lateralização. Por quê? Porque ele veio aqui, rompeu uma máxima. Aqui ele tinha tudo para subir, ó. Olha só que falha que deu aqui, ó. Porque ele estava na correção no 61. Pode ver que em todos os momentos ele fez correção no 61, ó. Correção no 61, correção no 61. Quando ele chegou aqui, o que que ele fez? Falha. Falha e veio testar a mínima. Quando ele testou a mínima, rejeitou, ele fez uma, o quê? Uma lateralização. Lateralização nos 60 minutos. Que é importante também. Que é importante. No caso aqui, ó, eu marquei essa máxima aqui e essa mínima aqui. Eu só trabalho com máximas e mínimas normalmente nos 60 minutos. Não fico marcando cada máxima e mínima aqui de cada candle. Vamos por aqui 15 minutos para vocês. Ah, aí tem esse caso aqui. O branco eu uso muito para estudar. O clear aqui, né? Que o branco aqui às vezes eu limpo ele e deixo zero, né? Aqui as minhas marcações geralmente, ó. Eu vou limpar aqui, ó. Vou limpar depois. O Albrooks aqui, ó. Essas questão de WED, essas questão aí de contagem de barra, de canal estreito, é tudo o Albrooks. Mas o Albrooks geralmente ele usa só a média de 20, mas eu deixei aqui com a média de 9 também para me dar uma referência um pouco melhor aqui, que no caso eu não sou o Albrooks, que eu vou estar falando um pouco dele também, aí não dá para falar no vídeo inteiro. Mas para vocês entenderem aqui um pouquinho, ó, aí nesse Albrooks é a média de 9, nessa aqui, ó, oficial ações que eu deixei marcado aqui, é quando eu quero olhar as ações. As ações eu uso muito a de 9, a de 20, a de 60 aqui, né? A de 60 aqui, a de 200 e essa de 600. E também uso a de 2220. Cadê ela? Aqui, ó. É a correção entre as médias dos tempos gráficos de 5 minutos, a de 20 do 5, a de 20 do 15, né? Da 20 de 20 do 15, a de 20 do 60. Essa verde aqui é de 200 do 15. E essa aqui é de 200 do 60.
Então eu uso meio que a correlação entre as médias aqui nesse caso, mas tem a correlação entre as médias de 200 também, que seria essa daqui e essa daqui, são as mais importantes que eu acho no momento. Então, geralmente eu estou olhando o gráfico nesse tempo gráfico aqui. Quando eu quero complicar um pouquinho para não perder nada, eu vou para esse oficial aqui embaixo. Nesse oficial aqui, eu tinha exatamente a correlação entre as médias. Geralmente ela funciona bem nos 5 minutos. Por quê? Porque é a configuração ó, de 20 do 5. Parece ali ó, de 20 do 5, né? Aqui ó, é a de 20 do 15 novamente. Daí aqui a de 200, né? A de 20 do 60 aqui, que seria as exponenciais aritméticas. A de 20, aqui, essa daqui também, as de 20, as de 200 do 15, ó, são exponenciais, exponencial aritmética, eu deixo aqui marcado. E aqui também, ó, exponencial aritmética de 200 do 60. Então aqui, ó, 200 do 60, 200 do 15, 200 do 5, 20 do 5. Pode complicar um pouquinho, mas diariamente vocês vão ver que faz sentido tá elas marcado aqui nesse operacional aqui. Depois eu vou explicar também como operar com as médias. Qual que é os setups que tem com as médias, para vocês verem como que é muito top. Beleza, mas vamos voltar aqui, ó, para oficial aqui e vamos voltar aqui, ó, também para vocês começarem a entender aqui, voltar aqui no que eu estava falando aqui, que seria as marcações de topos e fundos importantes. Por que que existem essas marcações? Porque geralmente você tem que marcar elas porque é onde gera a reversão, entendeu? Por exemplo, nesse caso aqui que eu marquei esse fundo aqui, ó, para vocês terem uma noção, o gráfico veio aqui, ó, e quando ele rompeu aqui, ó, onde ele veio duplicar elas, ó. Não preciso nem passar fibra para ver como que tá duplicadas. Olha só que isso aqui que eu vou mostrar para vocês aqui é interessantíssimo. Ó, ó, se ignorar um pouco essa máxima aqui, ó, e puxar aqui, ó, ele simplesmente, ó, duplica aqui, ó, olha só, duplica, ó, tá vendo? Que essa aqui, ó, quando a gente estava no operacional mais perto aqui, ó, o que valia muito era esse topo aqui, não esse topo de trás. Então, ó, duplicando a máxima a mínima aqui, ó, ele veio aqui, ó, na mínima aqui embaixo. Nessa parte aqui, ó, deem atenção para o que eu vou falar, porque é muito interessante. Aqui, ó, o que eu fiz? Contei as pernadas, ó. 1, 2, 3. Olha só. Parecido com o dólar, não parecido? Lá com o dólar que eu mostrei? O ED com... Olha, o setup que eu acabei de falar, geralmente dá o quê? 2 pernas de alta. Eu acabei comprando aqui, ó. Comprei aqui na abertura. Comprei aqui na abertura. E eu já vou para os 5 minutos para explicar para vocês aqui, ó. Que interessante que é isso aqui, ó. Vamos lá agora nos 5 minutos, então, para vocês entenderem. Olha só que interessante. Ó, primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada. O que que aconteceu aqui? Um topo duplo de volta. Olha só como isso daqui, ó, é bem parecido com isso daqui, ó. Ó, 1, 2, 3, olha. Ó, olha só. Por que pensar em compra aqui, ó, nessa região? Por quê? Se aqui era um setup de venda, ó, entendeu? Duas pernas de, depois do edge, 2 pernas de queda. Podemos considerar até aqui, ó, uma primeira pernada, uma leve correção lateral, né? E uma segunda pernada. Nesse caso aqui, ó, o que que a gente faz aqui, ó? Ó, olha só essa perna aqui. A perna relevante de fundo é essa aqui, ó. Essa aqui é bem pouco, ó, porque se você projetar o dobro aqui, ó, ele vai dar aqui o alvo, bem curtinho. Então o que estava valendo aqui, ó, seria isso, exatamente isso daqui, ó. 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 O último alvo aqui, ó. Aqui eu acabei comprando aqui. Comprando aqui e saí bem aqui, ó. Por que que eu saí aqui? Porque era o 61. E voltas em V é pouco provável. Então nessa operação aqui, foi super assertivo porque eu comprei aqui e saí aqui. Essa probabilidade aqui é pouca de acontecer. Tinha mais probabilidade de ele fazer a continuação depois desse modo rompimento aqui.
Tá, vamos voltar aqui para vocês entenderem então que eu vou marcando os topos e os fundos. Nessa operação mais baixa, o fundo relevante era aqui, ó, certo? Beleza. O que vale, ó? Vamos mais para o dia de hoje aqui para vocês entenderem que interessante. Eu tinha marcado então, como vocês viram lá, ó, o que? O topo e a mínima relevante aqui, ó, do da lateralização de 60 minutos. Então, nesse caso aqui, ó, você pode estar pensando em vender alto aqui, ó, nessa região e comprar baixo, do jeito que eu fiz aqui, ó, comprei baixo, né? Mas não acreditei que ele ia subir aqui de uma hora. Ele podia até fazer um suporte aqui para depois voltar a subir para estar vendendo ali mais alto. Mas olha, então nesse caso aqui, ó, quando acabou o dia aqui, começou outro dia, eu marquei hoje ali, ó, como lateralização esse range aqui, ó, esse range aqui e esse range aqui. Eu até falei na live lá que eu entrei vendido aqui, ó. Eu entrei vendido aqui, ó, por antecipação. Um contrato, vou até colocar aqui, ó. Ó, vendi aqui, ó, fui estopado aqui. Por que que eu vendi aqui? Porque em lateralização você tem que estar vendendo alto para sair baixo. Vendi novamente aqui, ó. Vendi novamente aqui, fui estopado aqui. Agora eu vou mostrar para vocês aqui por que que eu vendi aqui, ó. Rompimento de mínima L1, rompimento de mínima L2. E aqui eu pesei a mão com 3 contratos, né, no caso, né? E vendi aqui, ó. Nesse caso aqui, eu vendi e coloquei meu stop aqui em cima. Certo? E aonde que era a probabilidade disso acontecer? Olha, lateralização, eu vou mais para frente eu vou mostrar para vocês que 80% dos rompimentos são falsos. Tinha grande chance de venda aqui, sabe por quê? Por causa disso daqui, ó. Lateralização, quando rompe a lateralização, ele faz projeção 100% do canal aqui, ó. Então, aqui geralmente estava numa região aqui, ó, que ele poderia fazer uma retração, ó. Ó, canal vem aqui, ó. Aqui é a região de venda. Porque ele já foi no 100% dessa lateralização. Então, aqui você pode esperar. E movimento lateral, você pode esperar um rompimento e ele vir contra sempre. Pode se esperar. Geralmente tá lateral que ele rompe para baixo e daqui a pouco ele volta subindo tudo para cima. É bem conhecido esse movimento também. Nesse caso aqui, ó, olha só os meus alvos que eu alcancei aqui embaixo. Saí com o parcial aqui. Nesse caso, acabou minha luz aqui. Eu saí pelo celular aqui. Mas eu entrei com 3 contratos. Saí com um contrato aqui. E o meu alvo de saída do final era aqui, ó. Quando eu saí pelo celular, deixou aberto aqui, ó. Uma ordem oca aqui. Quando eu voltou a luz, eu simplesmente ele comprou bem exatamente onde eu ia sair. Olha só. Por que que eu tinha esses alvos aqui, ó? Agora eu vou mostrar para voltar de novo para vocês aqui, ó. Eu tinha esse alvo aqui porque eu peguei isso daqui, ó, que era a lateralização dos 60 minutos e dupliquei para baixo, ó. Então aqui tinha um alvo de saída aqui embaixo. Se você pegar a Fibo dessa máxima, que é a máxima mais próxima, e voltar, ó, essa máxima aqui, ó, que seja essa máxima aqui, ó onde ele vai ali, ó. Opa. Ó. Máxima e mínima, ele vem aqui, ó, projeção. Segurei o trade tranquilo, peguei 2.700 pontos, 2.500 pontos aqui, ó. Daqui a aqui peguei 2.500 pontos. Nesse caso eu saí aqui, ó. Por que que eu saí aqui? É um outro tipo de setup do 15 minutos, que seria 22 barras abaixo da média de 15, geralmente da venda encostando nela. Então eu saí, eu tinha comprado aqui, sem querer eu comprei aqui, o computador estava desligado, e eu simplesmente quando eu abri o computador eu saí aqui. Aqui eu até virei a mão aqui, mas eu desisti da venda, porque nos 60 minutos aqui, ó, se vocês notarem, tem uma média de 200 aqui, ó. Ó, por isso que vale a pena deixar esse setup aqui, ó, porque olha aqui ó, a média aqui, ó. Então a minha venda aqui, ó, teria pouco espaço aqui, ó. Então eu resolvi sair dela que eu podia, ó, primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada, topo duplo. O que que a gente pode esperar? 2 pernas de queda. Se amanhã abrir rompendo a mínima aqui, ó,
é interessante que esse movimento até pode acelerar, entendeu? Mas isso aqui é só para mostrar um pouco da minha visão de mercado. Vendo alto, compro baixo, né? O Eds, né? Projeção, sempre tô com a FIBA aqui. Qualquer, teria alguma chance de ter retorno aqui, ó? Pouca chance de ter retorno. Geralmente no modo rompimento aqui, ó. O que a gente pode esperar nesse modo rompimento aqui, ó? Depois desse modo rompimento, depois de um micro canal de tendência, ele migra para canal estreito. Pode ser deriva, lateralização ou bandeira para continuidade. Nesse caso ele fez aqui uma deriva aqui, ó. Derivou, lateralizou e bandeirou de volta. Olha só. Isso aqui eu não tinha nenhuma chance de voltar na tendência. Depois eu vou estar explicando também para vocês um pouco, muita coisa para falar num vídeo só, mas sobre gap aberto, né, também, que mas isso aqui foi bem price action aqui, né? Poucos falando de média, mas só para entender que eu tô bem price action e as médias servem como referência de saída dessa forma aqui, ó. Melhor local, com vários contextos. Pode-se considerar que está num canal amplo de lateralização aqui, muito macro demais. Mas é isso aí, pessoal. Tentei fazer um resumão aí de mais ou menos de como eu vejo o mercado. Claro que tem muita coisa para explicar, detalhar. Vou separar os vídeos bem certinho para estar tirando toda a informação. Alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Se esse vídeo fez algum sentido para você, compartilha, dá o like. Vou estar melhorando aí ao passar do tempo aí. É o meu primeiro. Vou arrumar os erros aí. Mas muito obrigado aí. Deus abençoe vocês grandemente. Vamos caminhar junto aí pro sucesso aí.